Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu sou o professor Serafim e na aula de hoje vocês vão aprender a implementar a estrutura de dados do tipo fila utilizando a linguagem de programação C, tá? Antes da gente iniciar a implementação, eu preciso conversar com vocês sobre algo bem importante, tá? É bem simples, mas é interessante de falar para vocês sobre isso. Vocês podem implementar essa fila que nós vamos aprender nessa aula utilizando qualquer ambiente de desenvolvimento que tenha uma linguagem C a qual vocês conhecem, tá? Pode ser o Dev C++, pode ser o CodeBlocks, o NetBeans ou o Eclipse, tá certo? No entanto, vocês têm que saber que também existem compiladores online, tá? Para diferentes linguagens de programação. E um compilador bem interessante que eu conheço é esse desse site aqui, do OnlineGDB, tá? Então aqui você não só consegue programar na linguagem C, mas também consegue em outras linguagens, tá? C++, C++14, Java, Python, PHP, C Sharp, entre muitas outras, como vocês podem ver aqui nessa listinha aqui. No entanto, nós vamos utilizar a linguagem C, né? Porque é essa que a gente está vendo atualmente, tá? Quando vocês forem utilizar o compilador online, especificamente esse aqui, ele virá com um código bem simples, né? É como se fosse o primeiro programinha que a gente faz quando a gente está aprendendo uma linguagem de programação, que é o programinha Hello World, né? E ela é bem simples, né? Em português isso significa Olá Mundo. E para a linguagem C, essa é a forma da gente implementar esse algoritmo aí, bem simples, tá certo? Então, após a gente ter esse exemplo simples, a gente consegue até executar. Quando a gente executa, a gente vê aqui que aparece a mensagenzinha Olá Mundo, né? Que a gente está dando ordens aqui para o computador fazer, né? A gente está dando a ordem, imprima essa frase aqui, esse texto aqui entre aspas duplas, ele apresenta na tela e finaliza. Só para vocês verem que dá para a gente executar também nesse compilador online. A gente também consegue fazer debug, né? Depurar o nosso código, caso a gente queira, parar a execução do algoritmo, caso dê um loop infinito, por exemplo. Compartilhar, salvar o arquivo, né? A gente tem um comando Ctrl S que a gente pode dar também, tá certo? Beautify também, deixar o código mais bonitinho. E a gente pode baixar também o código fonte, tá certo? Que é o arquivo main.c aqui, que ele já vem como padrão, tá? O código fonte do nosso programinha, tá? Basicamente, é somente isso que vocês precisam saber. Acredito que quem já teve experiência com programação em C ou qualquer outra linguagem de programação já deve estar se familiarizando, tá, com esse ambiente, tá certo? E aqui eu vou só apagar esse comentário, né, que é o comentário de boas-vindas aqui do site, para que o nosso código ele fique um pouquinho aqui mais organizado, tá bom? Pessoal, então agora a gente vai começar a implementar a nossa fila. Mas, como eu sempre gosto de fazer, eu vou explicar para vocês, na verdade, relembrar alguns conceitos muito importantes sobre as operações que precisam ser realizadas nas estruturas de dados do tipo fila. Bem, pessoal, como nós vimos nas nossas aulas teóricas sobre estruturas de dados, a fila é uma estrutura de dados muito simples e é muito utilizada na área de programação, tá? Nós sabemos que a ideia fundamental de uma fila é que o acesso a seus elementos ele é feito pelo topo dessa fila, tá? Por aqueles elementos que chegam primeiro na fila, tá? Esses elementos, eles são acessados na ordem em que eles são inseridos. E quando a gente fala acessados, a gente pode utilizar também outros sinônimos para o contexto de filas, né? Aqueles indivíduos que chegam primeiro na fila, eles são atendidos primeiro. E na programação a gente acaba chamando isso de acessados, né? Na ordem que são inseridos. Além disso, pessoal, quando um novo elemento é introduzido na fila, ele será colocado no final da fila, né? Porque a gente sabe que esse conceito de fila, ele
foi inspirado nas filas que existem no nosso cotidiano. Respeitam essa regra, correto? E quando a gente quer remover um elemento da fila, né? A gente, na verdade, vai atender, vai acessar aquele elemento, né? Aquele indivíduo que chegou primeiro na fila, tá bom? É assim que acontece. A gente viu muito bem isso nas aulas teóricas. Em outras palavras, pessoal, a gente sabe que na aula a gente até viu que muitos de vocês falaram assim, né? Que falaram algumas coisas bem interessantes, até algumas piadinhas em relação a isso, mas ela utiliza a fila, o conceito FIFO, né? Que vem do inglês first in, first out, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai, né? Em outras palavras, o elemento que entrou primeiro na fila, ele vai ser o primeiro a sair, tá certo? Então, só essa revisão bem básica aí para a gente descrever como funciona essa estratégia utilizada nas filas, tá? E nós vimos também, né, vimos alguns exemplos também nas nossas aulas. Por exemplo, a gente fez uma analogia com a fila de espera em um banco, tá? A gente lembra que um novo cliente que chega, ele será colocado no fim da fila de espera, né? Porque ele tem que obedecer a ordem de chegada. E o próximo elemento a ser atendido será sempre aqueles primeiros clientes que vão chegando, né? Quem está na frente da fila é atendido, ele sai da fila, a fila anda e assim sucessivamente, tá bom? Então, só para que a gente possa reforçar isso aí com vocês, tá? E a fila, pessoal, ela pode ser realizada utilizando dois tipos de implementação, né? A gente falou sobre isso, né? Que ela pode ser implementada tanto de forma estática, por meio da utilização de vetores, quanto de forma dinâmica, né? Por meio da utilização de ponteiros, tá? Então, nós vimos também algumas vantagens e desvantagens sobre cada um desses dois tipos de implementação. Não foi isso mesmo? Nessa aula prática, pessoal, vocês vão aprender a implementar uma fila estática. Mas, antes disso, a gente precisa saber o que a gente vai implementar na fila, não é mesmo? Nós já temos todo o conhecimento necessário sobre filas, mas a gente sabe que a teoria é uma coisa e a prática, entre aspas, é outra, correto? Então, é importante que antes da gente começar a implementação, a gente revise algumas das operações que podem ser realizadas dentro de uma fila, tá? E eu já coloquei aí para facilitar no nosso código, né, comentado, né, por meio de um comentário, certo? Neste exemplo de fila, nós vamos criar uma que armazena valores inteiros, tá? E as operações que a gente vai realizar nessa fila vai ser inicialmente a primeira, que é a criação de uma fila vazia. Nós vimos isso na nossa aula teórica sobre filas, né? Inicialmente, a fila ela vai estar vazia, ela vai estar esperando indivíduos chegarem na fila, né? Ou itens ou elementos, da maneira que vocês quiserem chamar melhor, tá bom? Após isso, a gente tem que criar uma outra operação que vai auxiliar as demais operações. E essa operação é uma operação de verificação de fila vazia, tá? Que a gente vai ter que verificar se a fila está vazia ou não. E quando a gente estiver implementando, aí vocês vão entender melhor o porquê essa operação é importante. Após a implementação dela, a gente vai implementar uma outra operação muito importante, que é a de inserção de elementos na fila, tá? À medida que os indivíduos vão chegando, né, eles vão se aglomerar em uma fila, né? Eles vão formar uma fila. E isso, algoritmicamente, vai funcionar por meio da inserção de elementos nela, certo? Após isso, a gente também pode implementar uma operação que eu gosto de implementar. Tem outros autores que não gostam, mas é uma implementação de uma operação que retorna o tamanho atual da fila, tá? É algo bem importante se implementar. Ademais,
eu também gosto de implementar uma operação que realiza uma consulta do próximo elemento a ser atendido na fila, tá? Porque a medida a gente sabe que a medida que um item ele é atendido, ele vai ser removido na fila, né? Mas essa operaçãozinha é só para a gente consultar quem será o próximo, tá bom? A operação que remove os itens na fila, ela também vai ser implementada, tá? Ela tem que ser implementada, porque dessa forma a fila ela nunca vai esvaziar e nunca vai andar, né? Então, é uma outra aí que a gente vai ver, certo? E uma outra, né, que eu já vi que alguns autores, né, de alguns livros que eu consultei não gostam de implementar, é uma função, uma operação que libera a fila, tá? É uma operação que elimina todos os elementos que estão na fila. Basicamente é isso, tá? E eu gosto de implementar essa operação para simular uma situação, por exemplo, do mundo real. Em que, por exemplo, um estabelecimento ele tem um horário de funcionamento que é das 8 da manhã até as 6 horas da noite, por exemplo. Abre às 8, fecha às 6. E o sistema ele foi implementado, né, para abrir nas 8 e fechar às 6. Então imagine só se no final do dia, quando estiver perto de fechar o estabelecimento, uma fila enorme ela se forma e quando dá 6 horas da noite o sistema fecha e não dá para atender mais ninguém. Então, nessa situação do mundo real, a fila ela seria liberada, né? Ela seria eliminada porque não ia dar para atender mais ninguém, tá certo? Então eu gosto de implementar essa operação só para que a gente saiba que essa situação ela também pode acontecer. E como a gente sabe, se ela acontece no nosso cotidiano, ela também pode ser implementada computacionalmente, dependendo de um problema específico, né? Existem diferentes tipos de problemas que têm uma solução computacional e pode ser que algum deles necessite dessa operação de liberação da fila, tá certo? Então, vocês, só um resumo bem breve, a fila que a gente vai implementar, ela vai armazenar valores inteiros, tá? E essas são as operações que a gente vai implementar nessa aula, tá? Recapitulando, né? Na verdade não é nem recapitulando, mas relembrando para vocês algo que eu até citei nas aulas, não sei se vocês lembram, que se vocês aprendem a implementar uma fila para um determinado tipo de dados, né? No nosso caso vai ser inteiro, né? Vai servir para armazenar valores inteiros. Se vocês conseguem implementar dessa forma, vocês também conseguem implementar para outros tipos de dados. Sejam tipos de dados primitivos ou outros tipos de dados mais complexos também, tá? Então, pessoal, após esse resumo, a gente tem que colocar a mão na massa, tá? Então, vamos iniciar a programação.